Bom, então estamos aqui para poder fazer a parte da costura da nossa blusa com pence invisível, blusa de tule com pence invisível. A primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costura com um ponto maior na lateral da blusa, onde a gente fez aqueles 2 piques, né, no molde e no tecido, para poder fazer o embebido ou quase franzido. Então, estou fazendo a costura ali da onde a gente marcou com o pique e coloquei o ponto maior, ponto de franzir. Como o tecido é fino, ele já, a hora que passa a costura, ele já puxa um pouco. Nesse caso aí, se você quiser passar 2 costuras, uma do ladinho da outra, para ficar mais fácil para você puxar e para ficar um franzidinho, uma coisa mais assentadinho, pode passar. Eu passei só uma ali, mas dependendo do caso e do tecido, você pode passar 2 costuras, uma do ladinho da outra, pertinho, para você puxar as 2 e ficar mais fácil. Agora eu vou fechar. A gente vai fazer costura embutida. Costura, ela vai ficar, a gente costura primeiro do lado direito, né? Eu juntei avesso com avesso. E a blusa ficou lá, tá? O direito para fora, né? Eu vou colocar avesso com avesso e vou colocar a costura para fora da roupa. E tô alfinetando ali a lateral. A gente tem um piquezinho lá na cintura também, né? Pra gente saber o tanto que vai ter que encolher na parte da frente para ela caber na parte das costas. Então, eu alfinetei ali a cava, alfinetei a barra e alfinetei lá no piquezinho da cintura. Então, o que aconteceu? A parte da frente ficou maior, olha só, né? Por causa daquela distância que seria a pence. Então, eu vou puxar a linha da bobina, pego só a linha da bobina, puxo e dou uma encolhida para caber na parte das costas, para ficar do mesmo tamanho da parte das costas. Então, olha lá, eu puxei a linha da bobina para de baixo, né? Puxei ela tanto para baixo quanto para o lado da cava e dei uma ajeitadinha ali para ela não franzir. Ela ficou somente um embebido, um chegadinho que a gente fala. E aí eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas, né? Vou costurar. A costura tá ficando pro direito da roupa, né? Que depois a gente vai virar ela. É uma costura embutida. Então, eu vou costurar. Ali eu tô ajeitando, porque como ficou quase franzindo ali, eu tô ajeitando para ficar bem esparramadinho e não ficar aparência de franzido. Ela não vai ficar com aparência de franzido, ela vai ficar só uma chegadinha mesmo, não vai aparecer a pence e nem o franzido. Então, eu passo a costura, né, na lateral toda, no retrocesso. Tiro os alfinetes. E vou fazer o mesmo processo do outro lado, na outra lateral. Né? Fechar com a costura para o lado de fora, alfinetar. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Alfinetei ali a cava, né? Agora puxando a linha da bobina, chegando, ajeitando ela ali. E passa a costura para fora, né? Com a roupa para o direito. A costura está ficando para o direito. Que depois a gente vai virar ela e vai fazer embutido para não precisar de overlocar e ficar uma costura mais fina, mais bonita. Pronto. Olha só, ela não vai aparecer que é franzida, olha. Tá vendo? Um chegadinho que eu fiz ali, olha. Simplesmente dei uma encolhida naquele pano que seria para pence, né? E juntei ela ali na parte das costas. Se você achar que aquele espaço que a gente marcou de 9 centímetros lá no início do molde, se você achar que ele tá pouco, que ainda tá franzindo, você passa uma costura a mais um pouquinho, até uns 12 centímetros, você pode passar a costura para poder encolher, tá? Não pode descer lá para a cintura, porque aí já vai perder o objetivo que era da gente de trazer o tecido pro rumo do busto, né? Então, no ombro, agora eu tô passando a costura no ombro, também tô passando a costura para fora. Que a gente vai fazer ela toda embutida, que não vai passar overlock em lugar nenhum nessa blusa. Tecidos finos, transparentes, o melhor é fazer essa costura embutida. Agora eu vou refilar. Eu vou tirar o excesso de tecido que está acima da costura e vou deixar só um pouquinho, uns 3 milímetros mais ou menos, só para não descosturar.
Então, eu vou cortar onde eu fiz toda a costura, né, nas laterais, no ombro, eu vou cortar pertinho da costura, deixando uns 3 milímetros, no máximo meio centímetro, porque senão a costura por dentro vai ficar grossa. Tá? Refilando todo, olha. Já refilei o ombro, as laterais, né, tirando aquele excesso de tecido. Cuidado para você não cortar a costura, que aí não vai dar certo, né? Pronto, agora eu virei pro lado avesso, olha só, a costura que tava pro direito, eu virei pelo avesso a roupa e vou costurar, né, em cima daquela costura ali, olha, eu juntei a costura e a costura, aquela que a gente fez, vai ficar por dentro. Eu vou passar uma costura ali agora, né, pelo lado avesso, de forma que aquela costura que eu fiz vai ficar lá dentro. Na hora que eu virar a roupa, né, virar pro direito, ela vai ficar, não vai aparecer nada do lado de fora, olha lá. Eu estou passando a costura, né, com um pezinho de máquina, ali coloquei um pouquinho a mais de pezinho de máquina, de forma que aquela costura tá ficando lá dentro, tá? Aquela costura que a gente fez pro lado de fora da roupa, ela vai ficar dentro dessa costura aí, que é a costura embutida. Então, ela não vai desfiar, né, e nem vai aparecer. Pronto, fiz uma lateral. Agora fazer a outra, jogando a costura para dentro, né? E aí você vai fazer esse mesmo processo na outra lateral e nos ombros. Que a gente vai ficar com essa parte da blusa pronta, né? E aí é só fazer a parte das mangas. Olha só, então a costura não ficou aparecendo nada pro lado de fora e pro lado de dentro ela não tem costura de overlock, olha, tá vendo? O direito da roupa vai ficar com a costura limpinha, bonita. E o avesso também, nem costura de overlock não tem. Olha só onde que seria a pence, né? Onde que a gente fez aquela encolha, tá vendo que não ficou aparecendo? Ficou bem legal, né? Ficou dando o efeito da pence, porque a gente fez ela no papel, né? Ela cortou ela maior na frente. Ela tá dando o efeito sem aparecer. Agora o ombro. Embutindo a costura do ombro. Essa costura embutida, ela para tecidos transparentes ou tecidos bem finos, ela fica bem legal. Tanto por dentro quanto por fora. Fica um acabamento muito bonito. Então, a parte nossa da blusa, né, do corpo já está pronto. Agora, nós vamos fazer a manga. Nós vamos fazer o mesmo processo de embutir na manga. Isso, eu vou colocar a manga pelo direito, né? Colocar com a costura para fora, olha, costurar com a costura pro direito. Vou costurar a outra. Refilar, como eu fiz no outro, né? Mesmo processo. Vou refilar, cortar bem pertinho. E agora vou embutir, né? Vou colocar a costura para dentro ali. Largura de um pezinho de máquina. Se você estiver fazendo na máquina caseira, você coloca um pouquinho menos do que o pezinho, porque o pezinho da máquina caseira, máquina doméstica, ela é mais largo, né? Ele é mais largo. Então, você sempre tem que observar isso para não tirar muita costura do que a gente acrescentou. Nós acrescentamos só 1 centímetro. Então, se a gente tirar muito, né? Se colocar muito largo a costura, aí a roupa vai ficar pequena. Terminamos ali. Agora, vou virar ele pelo direito
Porque nós vamos pregar a manga no corpo também pelo direito, né? Para poder fazer a costura embutida na cava também. Primeira coisa, eu vou marcar o meio da cava, né? O meio da cava e o meio da manga, para poder a gente pregar. Virando a manga pelo direito. E vou pegar a costura e marcar o meio dela, né? Se eu seguro numa costura, a outra ponta, ela dobradinha, é o meio, tá? O meio da manga, o meio da cava da manga. E vou marcar também o meio primeiro eu vou passar uma costura ao redor ali da curva toda da manga, né? Porque como a nossa manga, ela é de 2 a 3 centímetros maior do que a cava, isso para vestir bem. É o normal de uma manga ser maior mesmo. Então, a gente tem que passar uma costura ao redor de toda a parte dela ali onde a gente vai pregar, né? De toda a curva. Porque como a gente corta no tecido, ela é bem curva, ela fica enviesada no tecido e ela cresce mais do que a gente deixou. Então, a gente passa essa costura para facilitar para a gente pregar na cava, porque senão a gente não consegue, ela fica grande. Passei a costura ao redor dela toda, né, da parte curva. Olha, ela já dá uma encolhidinha, tá vendo? Só de passar a costura já encolhe. Se for necessário, você pode puxar um pouquinho a linha da bobina também, né, e espalhar para ela dar para ela ficar mais, ficar menor um pouco, né, e caber lá na parte da cava da blusa. Aí agora a gente vai marcar também o meio da cava, tá? O meio da cava não é a costura, muita gente quer colocar na costura, não é, porque a parte das costas é um pouquinho maior, né? Na cava, a parte das costas é maior, para ela ir um pouquinho para frente, que a gente fala queda de ombro, para vestir melhor. Então, você não pode colocar o meio da manga lá na costura, não. Você tem que dobrar também da mesma forma, né? E achar o meio da cava, tá? Ali saiu um pouquinho do foco, mas eu estou alfinetando a parte de costura, a lateral da manga na lateral da blusa. E pelo direito, olha lá, estou colocando, tá tudo pelo direito, que depois é que eu vou refilar e jogar para dentro. Então, alfinetei lá a costura com costura, né, que vai ficar debaixo do braço, e alfinetei o meio da manga com o meio da cava, ressaltando que não é na costura, tá? Porque a costura vai ficar, senão você vai ficar um pouquinho torto. Você tem que dobrar no meio, né? Segurar a costura, dobrar e marcar. Ali a costura tá um pouquinho empelotada ali, porque como tá a manga, tá muita coisa, não tá dando para ver tão bem, né? Mas ali eu estou costurando pelo direito com a cava e a manga, né? A cava e a manga. Eu tô juntando os dois tecidos ali e costurando, e a costura vai ficar pelo direito da roupa. Vou ajeitando, né? E costurando. Essa parte de você marcar meio com meio facilita muito. Você alfineta. Se você quiser alfinetar mais em outros lugares ao redor de onde você vai costurar, também pode, tá? Se você não tem tanta prática, se você está começando agora, eu aconselho você a alfinetar em mais lugares. Então, pronto, já costurei, olha, eu preguei a manga, né? E você tem que observar bem também a parte da frente da blusa com a parte da frente da manga, que a gente deu aquele piquezinho, né, na parte da frente da manga. Então, você tem que encaixar certinho, não pode colocar a parte para as costas, não. Olha lá, ali eu tô marcando o meio da cava, não é a costura, tá? Ela vai ficar um pouquinho depois da costura. E alfineto. Alfinetei em cima, perto do ombro, e alfinetei ali embaixo do braço. Se tiver um pouquinho ali, como a costura fica um pouquinho grossa, né? Se for preciso, você corta um pouquinho. E vai fazendo. Se quiser alfinetar, né? Em outros lugares, como eu disse, se achar que vai facilitar para você. Então, é só passar a costura ao redor ali também. Você vai ajeitando as duas partes e costurando. Sempre deixar as costuras bem juntinhas, né? A costura debaixo do braço, por exemplo, né?
na cava, você deixar as duas juntinhas para não ficar aquele negócio uma para um lado e outra para o outro. Jogar sempre as costuras para o lado das costas, como eu sempre digo. Agora eu vou refilar. Agora eu vou cortar, né, mais perto da costura, como eu fiz nos outros. Eu coloquei mais rápido porque não tem necessidade. A gente já fez isso antes, eu mostrei para vocês. Então eu vou refilar tudo ali. As duas cavas. Deixando bem pertinho, uns 3 milímetros mais ou menos. Prontinho, agora a gente vai virar pelo avesso, né? E passar a costura, jogando essa costura para dentro. De forma que pro lado de fora vai ficar sem nenhum sinal de costura. Ajeita direitinho, como sempre eu digo, joga a costura para trás, para você ter sempre um lado de jogar e não ficar, às vezes até na hora que vai passar a roupa, fica aquela costura torcida, né? Eu sempre gosto de jogar as costuras todas para trás. E agora você vai ajeitando ali, né? Puxando a costura, ajeitando ela de forma que ela vai ficar lá dentro e não fica nem um fiozinho para fora. Porque se você não fizer isso, quando você virar a roupa pelo direito, ela fica cheio de fiozinho pro lado de fora, aí não fica bonito. Você tem que ir ajeitando ela ali, ó, e passando a costura. Nessa parte curva é um pouquinho mais complicado, né? Tem que ser com bastante cuidado. Pronto. Agora fazer do outro lado a mesma coisa. Do outro lado a mesma coisa. Agora, a parte da manga também já está pregada, né? Nós vamos fazer o arremate do decote. Eu vou pegar aquela tira de tule que eu cortei, né? Com 3,5 cm de largura. E vou marcar ali o tamanho do decote. Olha só, eu dobrei ele costura de ombro com costura de ombro, né? Que eu acho que fica mais fácil pra gente medir. E vou medir ali no... Você pode medir com a fita se quiser também. Eu prefiro medir lá no decote, tá? Mas fica a seu critério. Marquei ali, eu vou dobrar, porque eu preciso de duas partes, né? Pro decote todo. E vou cortar. Deixei um pouquinho pra costura. Vou cortar. E agora eu vou fechar ele embutido também. Vou fechar e depois vou virar. Não, nesse caso não precisa, porque eu vou... ele vai ficar dobrado, não precisa embutir, não. Vou dobrar, né? Eu vou dobrar ele ao meio, a costura vai ficar para dentro. E agora eu vou colocar essa costura na costura do ombro, pelo direito. Olha só, ali tá a costura, eu vou colocar costura com costura e vou alfinetar. E vou dobrar ele ao meio para achar a metade do decote. Não vai ser na outra costura, viu, gente? A metade do decote não vai ser na outra costura, exatamente porque ali o decote da frente é maior. Então, eu tenho que dobrar e puxar ali um pouquinho para poder ver onde que é a metade do decote e a metade do viés e alfinetar, tá? Metade do decote com metade do viés. É bom fazer dobrado para não ter perigo de fazer errado. Pronto, ali, ó. Marquei metade e alfinetei na costura. Agora pronto, agora é alfinetar. Você alfineta ao redor do decote. De modo que
o viés vai ficar por fora, né? Vai ficar encostado no direito do tecido, tá? Que a gente vai costurar ele e virar ele pra dentro. Olha só. E aí agora eu vou costurar ele no decote. Costurar com a largura de um pezinho de máquina. E vou pregando ele dobrado no decote, tá? Olha só que ele tá dobrado. Tem vários jeitos de pregar viés. Nesse caso aí, eu vou pregar ele dobrado, por questão de acabamento. Mas tem casos de você pregar ele aberto, cada acabamento é um jeito de fazer. E você vai ajeitando, né? Vai ajeitando ele ali e pregando. Aí você prega ele ao redor de todo o seu decote. Depois disso, a gente vai conferir se a costura tá do tamanho ali legal, se não ficou nenhum lugar que vai aparecer por baixo depois que a gente rebater o viés, né? Então você dá uma observada, se tiver que refilar alguma coisa, você refila, você corta, né? Para ele não ficar depois aparecendo por fora do viés. Você dá uma conferidinha, dobra o viés para cima da costura ali para ver se não tá aparecendo, né? Se tiver, você corta um pouquinho para não ficar feio. Porque fica horrível, depois que você rebater, fica aqueles pouquinhos de tecido por baixo do viés. Então ali eu conferi, tá dando tudo certinho. Então eu vou fazer aquela costurinha de segurança, né? Eu vou bater uma costura por cima do viés, de modo que ele vai ficar em cima da costura que a gente fez. A gente vai bater uma costura segurando aquela costura que a gente fez primeiro por baixo do viés. Olha lá, você vai bater na costura e vai firmando ela na costura que você fez anteriormente. A parte de tecido e viés que a gente costurou vai ficar por baixo desse viés aí. Essa costura ela ajuda a não ficar voltando e ficar aparecendo o viés depois. Ela vai ajudar a puxar para dentro. Isso, aí você vai e faz essa costurinha de segurança ao redor de todo o decote. E depois é só a gente rebater ele, a gente vira ele para dentro, né? E vai passar uma costura, pode ser por dentro mesmo. No caso para costurar, eu fiz com linha normal, mas no caso para costurar tule, existe uma linha, a gente fala linha invisível, é uma linha de nylon. Ela é própria para determinadas costuras e em roupas igual o tule, por exemplo, que você não vai ficar passando, né? Porque ela, quando você passa, ela queima. Então, nesse tule, por exemplo, esse tule aí não pode ficar passando. Ele tem esse brilho aí, ele tem algumas fibras que se você passar, ele vai queimar. Então, nesse caso aí, seria bom costurar também com uma linha invisível. Fica um acabamento bem bom. Mas eu tinha uma linha bem na cor e ficou legal. Então, você vai rebatendo, olha, você vira ele para dentro, né? E você vai rebatendo de forma que ele fique bem viradinho e que ele não fica voltando, tá? Pronto. E tá pronto o nosso decote. Olha só como ficou bonitinho, né? O acabamento. Por fora fica bem legal e não fica parecendo, se você fizesse de tecido, ele não ia ficar tão legal, ia ficar parecendo a sombra do tecido por dentro. Agora é só fazer a barra. Para fazer a barra, eu vou fazer uma barra bem fininha, né? Alguns casos pode até deixar a fio, mas eu preferi fazer uma barrinha fininha nesse daí. Olha, você vira e vira outra vez, vira 2 vezes, né? E coloca aí, nessa parte da manga, não tá dando para ver tão bem, porque a boca da manga é bem pequenininha, mas
na hora que a gente for fazer a barra de baixo, que é do mesmo jeito, vai dar para vocês entenderem melhor. Ali eu faço com ela virada pelo direito e coloco lá de baixo que eu vou girando ela. Eu acho mais fácil do que se ela tivesse pelo avesso, tá? Olha só, tá vendo que eu vou girando ela? Eu acho mais fácil assim. A manga está pelo direito e eu coloquei o avesso dela lá de baixo. E aí eu vou girando e fazendo. Eu acho bem mais prático. Olha. Tá vendo? Olha, fiz a barrinha da manga. Agora do outro lado. Ela é bem pequenininha, né? Um tamanho pequeno. E a boca da manga é bem pequena, então não tá dando pra ver tão bem. Mas na hora da barra ali dá pra gente ver direitinho. Uma acelerada, aí eu vou dobrando 2 vezes e vou segurando. Tá vendo que eu faço de pequenos espaços? Eu não tô aquele dobro muito espaço, não, que ela fica desdobrando. Então eu gosto de fazer pedaços pequenos. Agora a barra. Conferindo ali, olha, que não ficou aparecendo, tá vendo? Olha, que é o lugar da pence, olha. Não ficou aparecendo nem franzido nem nada, ficou perfeito. Agora você vai dobrando, né? Agora dá pra ver melhor. Dobra 2 vezes, olha, você dobra uma vez, ajeita e dobra de novo. Olha, dobra uma vez, vai ajeitando ele pra ficar bem fininho. Tá vendo que eu faço de pequenos espaços? Eu não dobro muito, porque eu acho mais complicado. Se for para dobrar um espaço grande, ele vai desmanchando, eu não gosto. Acho mais fácil assim, eu vou segurando ele com os dedos, olha. Bem mais fácil. E também eu gosto de fazer pelo direito também, tá vendo que a roupa tá virada pelo direito? E eu pego e coloco lá, eu acho mais fácil ir girando a peça do que se ela tivesse pelo avesso. Se você tiver dificuldade, estiver iniciando agora, achar mais fácil alinhavar, você alinhava antes de fazer a barra, tá? Isso sempre a gente, até treinar, até a gente praticar, a gente tem que ir fazendo de uma forma que anda mais rápido, porque às vezes você tentar fazer direto vai demorar mais do que se você alinhavasse primeiro. Alfinetes, nesse caso, não ia resolver muito, porque é muito pequenininho, né, a parte ali, e o tule, ele não segura muito o alfinete. Aí o ideal seria fazer alinhavado mesmo. E terminamos, né, tá pronto a nossa blusa, já tá pronta a barra, agora é só cortar as linhas e tá pronta. Vou mostrar para vocês, vou colocar na manequim e mostrar para vocês o resultado. Ali eu tô cortando um pouquinho, porque como ele tem, esse tule tem parecendo uns pelinhos, alguma coisa assim, ele ficou sobrando da barra e eu tava cortando, era isso. Ficou bem legal, tá vendo? Então eu vou colocar na manequim e mostrar para vocês o resultado.